Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos falar com Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado bendito Pai, obrigado por esta noite que o Senhor proporcionou para nós. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz e a tua palavra que nos dá direção, que ilumina o nosso entendimento. A tua palavra, Senhor, que não são apenas palavras soltas ao ar, ou palavras impressas num pedaço de papel. A tua palavra, ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para quebrar, Senhor, corações endurecidos. A tua palavra é poderosa para libertar-nos, Senhor, de toda ignorância. Como o Senhor mesmo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor, meu Deus, fale ao nosso coração, e que o nosso coração seja um coração igual ao teu, um coração segundo o teu coração, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos ler Atos 13:22, não é esse slide, tá bom? Esse slide é da mensagem que eu preguei de manhã. Será que é para mim pregar de novo essa mensagem? Não sei, de repente, né? O Senhor está dando um sinal, não é? É esse aí. Obrigado, querida. Muito bem. Essa mensagem preguei dias atrás, numa sexta-feira, na campanha sobre o coração. E foi uma mensagem tão abençoada, que falou com as pessoas que estavam aqui, que eu senti no meu coração de nos aprofundar neste ensino, nesta palavra do Senhor para o nosso coração. Essa mensagem que é baseada na figura de Davi, do rei Davi. E diz assim, Atos 13:22. O Estevão está pregando a palavra de Deus. Estevão, que era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, ele está pregando a palavra do Senhor. Momentos antes dele morrer apedrejado, né? Onde ele tem uma visão do céu, o céu se abre, ele vê Jesus ressuscitado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E ele está pregando ali para os judeus de Jerusalém. E uma das coisas que ele fala para aquelas pessoas é a respeito de Davi. Então ele diz assim: mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, e ele me obedecerá. Vamos repetir todos juntos esta última frase? Repita comigo: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, e ele me obedecerá. Muito bem, então é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. De Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E esse testemunho a respeito de Davi, citado por Estevão, note que foi um testemunho dado pelo próprio Deus. Porque quando alguém dá testemunho da gente, isso tem um valor muito grande. Porque o testemunho que damos de nós mesmos também tem um valor, mas é a gente falando da gente mesmo. Quando o testemunho é dado por uma terceira pessoa, esse testemunho ele se reveste de um significado maior, porque é alguém falando bem da gente. E quando o testemunho é dado pelo próprio Deus, então isso tem um valor muito maior do que o testemunho de qualquer ser humano. Porque Deus não pode mentir. Porque Deus, ele é absolutamente verdadeiro em tudo que ele faz, em tudo que ele diz. Então, o testemunho de Deus sobre Davi era um testemunho absolutamente verdadeiro sobre o coração de Davi. Vamos lembrar o que Deus fala sobre Davi? Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração. Ou como diz outra tradução, um homem segundo o meu coração. Para a gente entender esse contexto dessas palavras do Senhor a respeito de Davi, vamos nos lembrar
sobre quando o povo de Israel, mais ou menos cerca de 1000 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel pediu um rei para o Senhor. Israel era governado por juízes, e o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel, que era um juiz, era um sacerdote e era um profeta, um dos maiores líderes espirituais que Israel conheceu. Você se lembra que Samuel era filho de Ana, que não podia gerar filhos, ela pediu um filho para Deus, e Deus não deu apenas um filho para Ana, Deus deu um homem de Deus para Israel, que era Samuel. E Samuel estava ali, liderando o povo de Israel, e o povo queria um rei. O povo de Israel queria ser igual às outras nações. Aquilo entristeceu o coração de Deus, entristeceu o povo de Israel, falando: olha, vocês querem um rei? Ok, vocês terão um rei, mas vocês terão que ser súditos desse rei. Vocês querem um rei? Ok, vocês terão que pagar impostos a esse rei. Vocês querem um rei? Ok, vocês terão que dar as terras de vocês para esse rei. Porque eles não eram súditos de rei nenhum, eles eram súditos do rei de Israel, que é o próprio Deus. Eles não precisavam pagar impostos para uma monarquia, agora eles iam pagar impostos. Eles teriam que dar as suas terras para esse rei. E mesmo assim eles disseram: não, nós queremos um rei sobre nós. Então Deus então deu o que o povo queria. E Deus então escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul, que era da tribo de Benjamim, era um benjamita. E Deus escolheu porque viu em Saul certas qualidades que poderia fazer dele um bom rei. Mas com o passar do tempo, o Saul, ele foi se mostrando um homem orgulhoso, um homem soberbo, um homem desobediente. Sabe aquela frase que nós usamos para aquela pessoa que sai de baixo e ela começa a prosperar, ela começa a vencer na vida, e a gente fala assim: olha, subiu para a cabeça. Exatamente isso que aconteceu com Saul. Subiu para a cabeça o trono, a coroa. O fato dele ter servos e servas a seu dispor subiu para a cabeça de Saul, e ele começou então a fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse. Saul, ele ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel, que era o sacerdote, um pecado gravíssimo em Israel. Saul, ele não matou os animais que ele pegou ali da guerra contra os amalequitas do rei Agag. Ele não se desfez daqueles animais que para Deus não tinha valor nenhum. E ele então sacrificou aqueles animais, ou disse para o Samuel: olha, eu não matei esses animais porque eu iria oferecê-los a Deus em sacrifício. Para cada pecado de Saul havia uma desculpa dada a Deus. Saul era o campeão nacional das desculpas esfarrapadas em Israel. Saul, ele nunca reconhecia os seus erros, sempre tinha alguém culpado pelos erros que ele cometia. Me lembra muito certo o presidente sul-americano, que tudo que ele faz é culpa dos outros. Saul nunca estava errado eram os outros. Sempre havia uma justificativa esfarrapada para os pecados e os erros que ele cometia. E aquilo então foi entristecendo o coração de Deus, até que chega um determinado momento que o Saul, ele consulta vamos dizer, esse é o nome correto, uma mãe de santo. Ele consulta uma médium. Ele consulta uma mulher que consultava o espírito dos mortos. E a gente sabe que pela palavra de Deus isso é algo impossível. Porque é impossível você ter contato com gente morta. Você não pode ter contato com os mortos. Isso é um pecado grave aos olhos de Deus e é algo impossível também de acontecer. Não é possível termos contato com aqueles que morreram. A parábola do rico e do Lázaro, contada por Jesus, é a prova disso. Mas você vai dizer: mas quando o Saul, ele consultou uma médium, apareceu o espírito de Samuel, que já havia morrido. Mas a Bíblia não diz que era o espírito de Samuel. A Bíblia diz que apareceu um espírito, e diz que Saul, entendendo que era Samuel, mas não disse que era Samuel.
Na verdade era um espírito maligno que havia aparecido para aquela médium. Era um demônio que havia aparecido era um espírito maligno que havia aparecido. Porque tudo que aquele espírito falou, se passando por Samuel, tudo que aquele espírito falou não se cumpriu literalmente. Não se cumpriu. Uma prova cabal de que não era Samuel ali. Mas o fato é que aquele homem que deveria estar consultando ao Senhor, buscando a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo do Senhor para tomar decisões, ele cai de uma forma mais terrível espiritualmente falando. Ele então passa a buscar na magia negra as respostas que ele precisa como rei de Israel. E então acontece que Deus, por conta de todas essas coisas, Deus, ele rejeita Saul. Isso é uma lição muito grande para nós, porque o fato de Deus escolher você para uma obra, escolher você para ser um agente de transformação no lugar onde você está, o fato de Deus escolher você, ter um plano na sua vida, não significa que esse plano se sustentará se você escolher caminhos que não são de Deus. Se você escolher caminhos que não são do Senhor, o Senhor Deus o rejeitará. Se você rejeitar o plano de Deus, se você rejeitar o Deus que te chamou, o Senhor te rejeitará. E foi o que aconteceu com Saul. E sabemos a morte trágica que Saul teve na guerra junto com seu filho Jonatas. Então por isso Deus passou a buscar uma outra pessoa, um outro homem para ser rei no lugar de Saul. A Bíblia diz que Deus, ele buscou. É muito interessante isso, porque nos lembramos da palavra de Jesus para a mulher samaritana, que o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus buscou em Israel e encontrou em Judá, na pequenina Belém, no coração de um pastorzinho de ovelhas, o coração do homem que ele buscava para reinar em Israel. Então Deus buscou um rei para ser rei de Israel no lugar do desobediente Saul. E quando Deus buscou este coração, Deus não buscou nas qualificações deste homem habilidades especiais ou status social. Não. Deus buscava um coração que desejava agradá-lo profundamente. E Deus encontrou no adolescente Davi, no jovenzinho Davi, um coração que amava Deus. Um coração que desejava profundamente a presença de Deus. Davi não sabia, irmãos, empunhar uma espada direito, ele não sabia usar uma armadura. Davi nunca havia ido para a guerra. Quando Golias enfrentou o exército de Israel por 40 dias, envergonhando, humilhando o exército de Deus, por 40 dias, todos os dias, o gigante Golias, um homem de mais de 3 metros, ele ia até o vale que separava o exército de Israel e o exército dos filisteus, e ali ele afrontava os homens do exército israelita. E ele dizia: será que não há um guerreiro entre vocês que possa competir comigo? Será que não há homem aí em Israel? Todos os dias. E quando Davi, enviado pelo seu pai Jessé para levar um lanchinho para os seus irmãos mais velhos que estavam lá alistados para a guerra, quando o jovenzinho Davi viu aquilo, ficou indignado e disse: quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é este? E então ele falou: eu vou enfrentar esse gigante aí. E aí a coragem dele o levou até a tenda de Saul. E Saul disse: mas você é um menino, você não tem experiência da guerra não. O Deus que tem me ajudado a enfrentar ursos e leões, porque eu sou pastor das ovelhas do meu pai. E Davi estava falando a verdade, porque um pastor de ovelhas, ele fazia justamente isso. A vara do pastor não era para bater na ovelha, o cajado era para conduzir as ovelhas, mas a vara era para lutar com as feras do campo, com leões e ursos que surgiam para comer as ovelhas, devorar as ovelhas. Então Davi estava falando uma verdade. Ele era corajoso o suficiente para enfrentar leões e ursos, e ele disse: eu vou enfrentar este gigante aí.
E aí então o Saul foi colocar a armadura do rei em Davi. Ele ficou todo desajeitado, não conseguiu andar com aquele negócio, porque ele não estava acostumado com aquilo. Mas o mais importante naquele momento para Deus não eram as habilidades militares, bélicas, treinamento de guerra de Davi. O mais importante para Deus era o coração de Davi. É o que eu sempre digo para os nossos líderes e para os nossos obreiros. Deus, irmãos, Ele não se impressiona e nem está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado se a minha dialética ou a minha homilética ela é impecável. Deus não está preocupado tanto com a afinação dos irmãos do Ministério da Música. Não que essas coisas não sejam importantes, porque são ferramentas das quais nós nos utilizamos para servir da melhor forma possível a Deus. Mas estas coisas para Deus não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes no coração de um obreiro é o coração. É o coração. Não são as nossas habilidades, as nossas competências, nem os nossos conhecimentos. Embora, repito, todas essas coisas são importantes e têm o seu lugar. Não sejamos paladinos da ignorância. Mas o mais importante para Deus é o coração. E Ele encontrou este coração em Davi. Deus viu em Davi virtudes espirituais que vão além da aparência. Deus encontrou em Davi um coração alinhado com o seu, ligado ao seu. Deus encontrou em Davi um coração que amava o Senhor e desejava a sua presença. Davi, enquanto era um simples pastorzinho de ovelhas da pequenina Belém, e certamente ele já compunha canções ao Senhor enquanto jovenzinho. Então Deus foi observando o coração daquele pastorzinho de ovelhas, e enquanto Deus o observava, o preparava para ser rei de Israel. Por isso o título dessa mensagem: formado no secreto e escolhido pelo Eterno. Amém? Então o próprio Deus testemunhou: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, e ele me obedecerá. Mas por que, afinal de contas, Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É isso que eu quero responder e falar para você nesta noite, para que a gente possa, tomando o coração de Davi como exemplo, espelhando-o com o nosso coração, colocando o nosso coração diante do coração de Davi, e para que a gente chegue a uma conclusão: será que o meu coração é um coração segundo o coração de Deus? Será que o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Será que quando Deus ele busca em mim um coração de um verdadeiro adorador, Ele encontra este coração? Ou o que Deus tem encontrado dentro de nós? Que coração em nós Deus está vendo, Deus está encontrando? É um coração que o agrada? É um coração que o ama? É um coração que o deseja? Ou é um coração distante? Um coração meramente cumpridor de ritos religiosos? Um coração que não se importa tanto com a vontade de Deus quando vamos tomar uma decisão? Qual é o coração que Deus tem encontrado em nós quando Ele busca esse coração dentro da gente? Então, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, porque Davi tinha um coração humilde e quebrantado. Veja a narrativa de 1 Samuel capítulo 16. Descreve quando Samuel, enviado por Deus à casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. O que eu acho extraordinário dessa história, irmãos, é que Deus, propositalmente, querendo ensinar uma lição para Samuel e para nós, Deus não disse para Samuel, e poderia ter dito para encurtar o serviço, para agilizar o serviço. Deus poderia ter dito: olha, o homem que você vai ungir, na verdade, não é nem um homem formado ainda, é um adolescente, que está lá pastoreando as ovelhas de Jessé, o pai dele.
é Davi, o mais novo dentre 8 irmãos. Mas Deus não disse isso. Isso é uma lição para a gente, porque às vezes Deus manda você fazer algumas coisas, Deus ordena que você faça certas coisas, Deus entrega uma missão para você, mas Deus, Ele não mostra o plano todo. Deus não mostra o plano todo, Deus não mostra o quadro todo, Ele mostra só um pedaço. Porque Deus tem um bom humor? Pode ser que Deus tenha um bom humor, mas é porque também Ele quer te ensinar alguma coisa nessa descoberta que você vai fazer. Quem sabe você está implementando uma missão que Deus te deu, você está colocando em prática o ministério que Deus deu para você, e você quer ver o quadro todo. Calma, meu filho, Deus vai revelar, Deus vai mostrar cada coisa no seu devido tempo. Você sabe que já teve irmãos aqui na Viver em Cristo, que nós víamos e nesses irmãos um chamado pastoral. Só que, assim como Samuel, eu e o pastor Ronaldo estávamos enganados, porque a aparência nos engana. A aparência nos engana. Então houve um determinado rapaz que foi membro aqui da nossa igreja, e nós vimos nele esse chamado, achávamos, que tinha o chamado, e então eu e o pastor Ronaldo orando e conversando, falamos: olha, acho que agora é a hora da gente consagrar esse moço. Chegou o momento. E quando estávamos prestes a fazer isso, sabe o que aconteceu? Esse moço chegou para a gente e começou a exigir honra, exigir reconhecimento, reclamar que não era honrado, que não era reconhecido. E aí nós olhamos um para o outro e falamos: realmente não é a hora, não é o momento. Porque quando um obreiro começa a exigir honra, começa a exigir reconhecimento, é porque ainda não está pronto, ou na verdade não foi nem chamado para isso, ou quem sabe ele foi chamado para fazer aquilo que estava fazendo. Então, quando a gente quer encurtar a obra de Deus, quando a gente quer ajudar o Espírito Santo, quando a gente quer apressar as coisas, nós estamos atrapalhando a obra de Deus, e estamos atrapalhando a obra de Deus na nossa própria vida. Vamos nos lembrar de Sara e Abraão. Sara tinha a promessa de Deus que engravidaria na velhice, mas ela foi tão afobada que disse para Abraão: Abraão, nós temos a promessa que Ele nos dará um filho, um descendente. Eu já sou velha, porque na verdade ela não estava crendo, e deu uma ideia para Abraão que ele gostou demais, porque ela falou assim para ele: Abraão, pega a nossa escrava Agar, que devia ser uma jovem, e deita-se com ela, tem uma filha com ela, e será então esse menino que nascer o filho prometido por Deus. Ela mal tinha acabado de falar, Abraão já estava com a moça dentro da tenda, porque naquela época era assim que as sociedades daquela época elas funcionavam. Então os senhores tinham lá os servos, e ele podia ter as suas servas como concubina, e as crianças que nasciam daquele relacionamento não pertenciam àquela mãe, mas pertenciam ao Senhor, era propriedade do Senhor. E a gente sabe os problemas familiares terríveis que surgiram do nascimento de Ismael, porque Sara e Abraão foram apressados, não esperaram o tempo de Deus. E até hoje estão aí os ismaelitas que deram origem ao povo árabe, que tem sido um calcanhar de Aquiles para o povo de Israel. Veja, passou-se 5.000 anos por causa de uma decisão afobada de um casal. O problema que aquilo gerou para Sara, para a família de Abraão. Abraão teve que mandar Agar embora com o menino para o deserto, sem dinheiro, sem direito à pensão alimentícia. Abraão teria sido preso nos dias de hoje, por causa dos problemas que eles causaram a si mesmos e às futuras gerações. Então Deus queria dar uma lição para Samuel, e disse: olha, você vai até a casa de Jessé, e você vai ungir um dos seus filhos a rei de Israel, porque eu já rejeitei Saul. Então diz assim o texto: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, porque Eliabe era o mais velho, era o primogênito, rapaz grande, forte, experiente na guerra, nas guerras de Israel. Então o Samuel pensou, dentro dele, ele não falou, só pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu.
E aí Deus disse para Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou a sua altura, pois não é este o escolhido. Samuel julgou o livro pela capa. Samuel julgou o homem pela aparência, a altura, o porte, a experiência, os conhecimentos, as habilidades de Eliabe. Mas Deus disse: o Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Quando Deus olha para a gente, a coisa mais importante que Deus observa são os nossos pensamentos, que são examinados por Ele. São as intenções, as motivações do nosso coração. Então veja, Deus não escolheu Davi por causa da sua aparência e posição. Então quando Deus rejeitou Eliabe, aí o Eliabe falou: bom, se não é o primogênito, então é o segundo da fila. Aí Deus falou: não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, foi até o sétimo filho. E aí não tinha mais ninguém ali. E aí o Samuel perguntou: tem mais algum aí? O Jessé falou: tem mais um aí. Não falou nem o nome do rapaz, não falou nem o nome do menino. Tem mais um aí, está aí no campo pastoreando as ovelhas. E aí quando Davi chega cheirando ovelha, Deus disse: este é o meu escolhido. Talvez Samuel, talvez, o texto não diz, mas talvez Samuel tenha coçado a cabeça, e talvez tenha até desprezado Davi, como ele foi desprezado por Saul. Mas Senhor, esse garoto aí, esse menino, não tem nem cara de guerreiro, porque a Bíblia diz que ele era bonito, porque guerreiro tem cara de homem feio, né? Cheio de cicatriz, barbudo. E Davi todo bonitinho, todo arrumadinho. Esse menino aí, Senhor, talvez ele tenha pensado isso. Mas o fato é que Deus não escolheu Davi por sua aparência ou por sua posição, mas por causa da disposição interior do seu coração. Davi reconhecia os seus erros quando ele pecava, ele se arrependia de verdade quando ele cometia um pecado, porque Deus, Ele se agrada de corações que reconhecem a dependência do Senhor. Deus se agrada de corações que não são orgulhosos. Deus se agrada de corações que são humildes diante da sua correção. Quando Davi se tornou rei de Israel, ele conquistou todos os inimigos ao seu redor, se tornou um rei respeitado e temido pelas nações vizinhas. Um rei respeitado e temido pelos amonitas, pelos moabitas, pelos edomitas, pelos filisteus. Ele foi um rei poderoso, vencedor. Mas Davi, com cerca de 50 e poucos anos, ele cometeu o maior erro da sua vida. Enquanto Israel estava guerreando as guerras do Senhor, ele ficou na sacada do seu palácio, e dali ele viu uma bela mulher se banhando. E então ele, como numa atitude insana, numa atitude translocada, ele chama aquela mulher no seu quarto e tem relações com ela. Betseba era mulher de um dos guerreiros de Davi. Isso é uma das coisas que mais machuca o nosso coração, que toca o nosso coração, porque lá nos livros de Reis e de 1 Crônicas, você vai ver a lista dos guerreiros, dos valentes de Davi. A lista dos valentes de Davi, e um desses valentes era Urias, um dos homens mais fiéis a Davi. E quando Betseba mandou avisar: olha, estou grávida de você, Davi, ele faz de tudo para fazer parecer que aquele filho era do Urias. Falou para Urias: Urias, não precisa ir para a guerra não, vai para casa, você está guerreando demais, está trabalhando muito, está cansado, vai para casa, deita-te com sua mulher, desfrute da sua esposa. E Urias, ele falou: eu não posso fazer isso. Olha o coração fiel de Urias, irmãos. Como que eu vou para a guerra? Os meus companheiros
estão guerreando e eu estou desfrutando dos prazeres com minha mulher, não posso fazer isso. E aí então Davi ordena para que Urias seja colocado no fronte da guerra, no lugar onde as pessoas, os guerreiros que estavam ali, certamente dariam a sua vida por Israel. E assim Davi conseguiu fazer com que o seu terrível plano tivesse sucesso. E Urias morreu, e ele tomou Betseba por sua mulher. Mas Deus estava vendo todas aquelas coisas. Deus estava vendo tudo aquilo que Davi estava fazendo, porque ele ficou cego. É isso que o pecado faz no coração de um homem. O pecado torna um homem de Deus cego, e começa a ter atitudes de um louco. Foi o que Davi fez, foi o que Davi se tornou. Então quando Natã, ele confronta Davi, ele não deu desculpas, como Saul geralmente dava, ou sempre dava. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, Davi prontamente reconheceu o seu erro e disse: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E Deus disse para Davi: Davi, eu iria fazer coisas muito maiores do que eu já tenho feito, mas você, Davi, cometeu um terrível pecado em Israel, e agora você sofrerá as consequências do seu pecado, Davi. Quando você lê a história de Israel, até 1 Reis capítulo 11, a história de Israel e a história de Davi, até o capítulo 11 de 1 Reis, é uma história, e é outra história completamente diferente a partir dali, por causa do pecado do homem de Deus. Tragédia familiar, rompimento, rupturas familiares na casa de Davi, sofrimento, rebeldia, porque Davi cometeu um terrível pecado. E onde que nós vemos um coração segundo o coração de Deus? Em Davi, diante desse quadro terrível, no seu arrependimento. Quando ele se arrepende de verdade e prontamente confessa o seu pecado. Davi, ele não dá desculpas, ele não diz: olha, afinal de contas, Natã, a carne é fraca. Afinal de contas, Davi, eu sou homem. Afinal de contas, Natã, olha, eu estava aqui, num momento de lazer, num momento de relaxamento. Foi assim, um deslize. Não, ele não deu desculpas. Ele reconheceu prontamente: pequei contra o Senhor. Este era o coração de Davi. Quando ele também levantou um censo em Israel para saber quantos soldados ele tinha, e aquilo desagradou a Deus, por causa do coração de Davi, que naquele momento estava fazendo aquilo para se engrandecer. Não era um levantamento estatístico para ver se ele conseguiria ir para determinada guerra e vencer os inimigos com aquele número de soldados. O coração de Davi queria se engrandecer, como as pessoas que ficam contando quantos seguidores tem, quantas curtidas receberam da postagem que fez, porque querem alimentar o coração, ou suprir alguma necessidade emocional com coisas que desagradam o Senhor. Porque Deus quer que a gente tenha uma alma saudável. Deus quer que coisas saudáveis preencham o nosso coração e as nossas necessidades emocionais, que são humanas e são pertinentes, são naturais. Então, quando Deus começou a punir Israel por causa daquele censo, mais uma vez Natã era o conselheiro de Davi, era o homem espiritual que estava ali ao lado de Davi, como um profeta do Senhor. Então Natã, ele repreende Davi como ordem do Senhor, e Davi então diz: mais uma vez, pequei contra o Senhor, eu me arrependo. Davi não passou a dar desculpas: não, mas olha, nós precisamos fazer isso, nós precisamos contar a quantidade de soldados, é importante para que a gente conheça a nossa força. Não, Davi não deu desculpas, ele disse: pequei contra o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus confronta você, um pecado que você está cometendo, você tem o hábito de ficar dando desculpas, justificativas, ou você prontamente diz: pequei contra o Senhor? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em segundo lugar,
Porque ele tinha um coração obediente e submisso à vontade do Senhor. A maior alegria de Davi era fazer a vontade de Deus, era fazer a vontade do Senhor. No Salmo 34, ele conta um episódio da sua vida, não sabemos qual, mas possivelmente o pecado que ele cometeu contra Urias e contra o Senhor. Ele vai dizer no Salmo 34 que enquanto ele escondeu o pecado, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele definhava por dentro, ele adoecia por dentro. Porque o crente, irmãos, verdadeiramente crente, quando ele está em pecado contra Deus, ele definha por dentro, ele adoece por dentro, ele sofre por dentro. Um crente que está em pecado e não sofre, não é crente, não é alguém que de verdade conhece o Senhor, não é alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Porque alguém que conhece o Senhor está fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor, ele sabe que por dentro ele está morrendo, e ele precisa desesperadamente se arrepender, confessar o seu pecado. Então ele disse: confessei o meu pecado ao Senhor, e ele me curou, e eu fui restaurado. Davi tinha um coração obediente, submisso à vontade do Senhor. Ele compôs e ele contou e cantou assim no Salmo 40: minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. No coração estão as coisas mais importantes para nós. Por isso que Jesus ele disse: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O teu coração está nas coisas que são mais significativas e mais importantes para você. No teu coração estão as coisas que realmente te importam. É no seu coração. Por isso que Jesus diz que o coração também é uma fonte, e que seja uma fonte de coisas boas. Jesus ele disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio das coisas do Senhor, a tua boca falará das coisas do Senhor. Se o seu coração está cheio de mágoas, de rancores, ou cheio de coisas, mesmo que não sejam pecaminosas, mas que não fazem parte do plano de Deus para a sua vida, você vai falar daquelas coisas, porque aquilo está no teu coração. A sua lei está gravada no meu coração. A lei do Senhor está gravada no teu coração, meu irmão. A lei do Senhor está no teu coração. A lei do Senhor é um tesouro no teu coração. Se for, então eu tenho a certeza que tudo que você faz, todas as decisões que você toma, cada escolha que você faz, os teus relacionamentos, as suas amizades, o seu andar diário é modulado por esta vontade do Senhor. Você leva em consideração o que Deus quer para você em tudo que você faz. Se a palavra de Deus está gravada no teu coração. E ele diz: a minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. Fazer a vontade de Deus é a nossa maior alegria. Fazer a vontade de Deus é o nosso maior prazer. Mesmo quando estamos passando por uma tentação que nos puxa, que nos atrai para coisas que desagradam ao Senhor, é a nossa maior alegria não ceder à tentação e fazer a vontade do Senhor. Essa é a nossa maior alegria. É algo para a gente pensar. Davi desejava cumprir a vontade de Deus, mesmo quando isso exigia sacrifícios. Davi não era perfeito, como nós já falamos, mas o seu desejo mais profundo era obedecer a Deus. Sabe, irmãos, ser uma pessoa segundo o coração de Deus não é ser uma pessoa que nunca erra, não é uma pessoa que nunca comete um deslize, um pecado. Até porque João ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Então ser segundo o coração de Deus não é errar nunca, mas é estar disposto a obedecer. É ter um coração comprometido com os mandamentos do Senhor, com a vontade de Deus, mesmo quando isso nos custa algo. Mesmo quando você vai ter um prejuízo, você quer fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo lhe custe algo. Você quer fazer a vontade do Senhor, você quer agradar a vontade de Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. E em terceiro lugar, Davi amava a presença do Senhor, e Davi amava a palavra de Deus.
No Salmo 27, versículo 4, ele cantou assim: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Outra tradução mais tradicional diz assim: que a minha vontade, Senhor, a minha alegria é estar na casa do Senhor todos os dias. E isso é traduzido na NBV por o desejo de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a sua bondade e buscar a sua orientação. Davi, meus irmãos, era um adorador. Ele valorizava o relacionamento com Deus. Davi amava a obra de Deus e amava a presença do Senhor. Davi, conversando com Natã, o profeta, lá no palácio, conversa vai, conversa vem, e Davi então mostra a indignação do coração dele, porque o templo do Senhor, que estava sendo utilizado na adoração, nos sacrifícios, ainda era aquele templo feito por Moisés 500 anos antes, lá no deserto. Uma estrutura que era desmontável e era transportado de um lado para o outro, uma estrutura velha, gasta pelo tempo. E Davi então chega para Natã e diz: Natã, isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu, o rei de Israel, moro num palácio feito com os materiais de última geração, com os melhores materiais que nós conhecemos, e a casa do meu Deus é um lugar velho, é um lugar envelhecido, um lugar gasto pelo tempo. Natã, eu farei um templo digno do meu Deus. Porque Davi amava a obra de Deus e a presença do Senhor. Mas Deus não deixou Davi fazer aquela obra, aquele templo. Deus disse para Davi: Davi, não vou permitir que você construa o meu templo, porque você derramou muito sangue nas guerras. É o seu filho Salomão que irá fazer esse templo para mim. Mas Davi, ele não se contentou. Davi, ele reuniu todo o povo de Israel, todas as tribos, os líderes, e disse: olha, nós vamos levantar uma grande oferta. Eu não verei com os meus olhos esse templo que meu filho Salomão construirá para o Senhor, mas eu não vou me contentar em não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou dar parte do meu tesouro pessoal para a construção deste lugar sagrado para o Senhor. Então Davi reúne todas as tribos de Israel e faz um apelo para que uma grande oferta de materiais e tesouros fossem ofertados ao Senhor. E todo o povo então atendeu ao chamado de Davi, a começar pelos líderes, e uma grande oferta foi dada ao Senhor voluntariamente. O povo de Deus se alegrou, o coração de Davi se alegrou. Davi, ele valorizava o relacionamento com Deus acima de tudo. Nós observamos isso nos salmos que Davi compôs, como era o coração de Davi para o Senhor. Ele amava a presença de Deus. E sabe, irmãos, quando Davi pecou pelo adultério, pelo assassinato, quando Davi cometeu esses pecados terríveis, Davi, ele morreu espiritualmente. Então ele compõe o Salmo 51, que é o Salmo do perdão. E no Salmo 51, Davi, ele pede para Deus: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença, Senhor, mas restitui em mim a alegria da salvação. Senhor, sonda o meu coração, olha para dentro de mim, Senhor, purifica o meu coração. Dá-me, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito comprometido em fazer a tua vontade. Porque Davi, em determinado momento da vida dele, deixou de ser este homem. Davi contaminou o seu próprio coração. Davi perdeu o seu espírito. E agora no Salmo 51, no salmo em que ele clama o perdão do Senhor e a restauração da comunhão com o Pai, ele diz para Deus: Senhor, forme em mim um coração puro, que o meu coração deseje as coisas que o Senhor deseja, que o meu coração ame as coisas que o Senhor ama, que o meu coração venha a estar voltado, inclinado para as coisas que agradam o teu coração, e que o meu coração, Pai,
odeie as coisas que o Senhor odeia, repudie as coisas que o Senhor repudia, que o meu coração rejeite as coisas que o Senhor rejeita, e que o Senhor me dê um espírito comprometido em fazer a tua vontade, um espírito inabalável. Um espírito inabalável significa isso, uma disposição interior, uma disposição firme em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. É isso que Davi estava falando para Deus. Talvez ele se lembrou daquele dia na sacada do seu palácio, e ele se lembrou o quanto que o espírito dele cedeu a uma tentação, e agora ele pede: Senhor, que o meu espírito seja um espírito que não cede a nada nesse mundo, por mais prazeroso que possa parecer, por mais vantajoso que possa parecer, mas que vai desagradar o teu coração. Senhor, eu quero ter esse espírito, essa disposição interior inabalável para fazer a tua vontade. Irmãos, esse é o nosso coração, esse é o nosso espírito, essa é a disposição interior que nós temos para a vontade do Senhor. Porque Davi amava a presença de Deus. Perder a presença de Deus seria o fim de tudo para Davi, porque ele amava esta presença. O que nós aprendemos com Davi, meus irmãos, o que nós mais aprendemos com a história de Davi, não é somente sobre o seu coração, mas é sobre esta graça de Deus. Essa graça que nos cobre, que nos protege, que nos abençoa quando nos arrependemos de verdade. Quando confessamos os nossos pecados, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos dá uma nova oportunidade para que a gente recomece, para que a gente tente de novo, com a ajuda e com a graça e com a misericórdia, com a presença que procede dEle. Amém? Então Deus procura pessoas que o amem de verdade. Deus está à busca de corações que desejam a sua presença. Deus está em busca de pessoas que estejam com Ele não por obrigação, que estejam num culto como esse, não é porque são obrigados a estarem aqui, mas porque querem desejosamente estar nesse lugar. Deus está à procura de homens e de mulheres que amem a sua palavra, que amem a sua presença, que buscam a sua presença. Então, meus queridos, Davi não foi chamado um homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas porque o seu coração estava inclinado para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. É verdade, ele pecou, ele falhou, cometeu falhas, mas ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele buscou o Senhor, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele adorou o Senhor, como alguém que tem um coração segundo o coração do Senhor. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e colocar a sua vida diante do Senhor, porque hoje Ele continua buscando homens e mulheres segundo o seu coração. Neste culto, o Deus digno de toda honra, o Deus digno de toda glória, o Deus digno de toda majestade, o Deus digno de toda adoração, Ele está em busca neste culto de homens e mulheres que tenham um coração segundo o dele. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Como está o seu coração diante do Senhor? Você tem buscado o Senhor para obedecê-lo? Você tem buscado o Senhor para adorá-lo? Você tem buscado o Senhor para viver para Ele? Você tem falado para Deus em oração: Senhor, que a minha vida seja para servi-lo, que a minha vida seja para honrá-lo, que a minha vida seja para amá-lo, que a minha vida seja para adorar somente a Ti. Que você busque ter um coração como o de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração, se apresente ao Senhor. Eu não vou chamar você aqui à frente, você vai ouvir a voz do Espírito Santo que já está falando com você, para que você, caso você encontre dentro de você algo que você precisa confessar a Deus, abandonar
algo que você precisa consertar na tua vida, diga isso para Deus agora. Ele te perdoará, Ele te ajudará, Ele te levantará, Ele te restaurará. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, eu quero ter um coração segundo o teu coração. Fale isso para Deus agora, onde você está. Diga para Deus o que Deus precisa ouvir de você agora. Diga para Deus aquilo que você precisa dizer para Deus nesse momento. Ninguém está te ouvindo, é você e Deus, é você e o Senhor. Se esqueça agora nesse momento das pessoas que estão ao seu redor. Fale com Deus, fale com o Senhor. Ele está ouvindo você. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Fale com Deus. Jesus querido, ouça esta oração, ouça este clamor, ouça, Senhor, esse pedido de perdão, essas palavras de arrependimento. Que o sangue de Jesus venha sobre nós, Senhor. Que o teu sangue seja derramado sobre as nossas vidas. Que a água da vida, Senhor, que nos purifica e nos limpa, passe pelos nossos corações agora. Que a luz que ilumina o nosso entendimento brilhe dentro de nós. E o Senhor nos faça enxergar e ver o que nós não estamos vendo, mas que precisamos ver, para que operemos mudança nas nossas vidas. Que nós, Pai, tenhamos um coração corajoso como o de Davi, que reconhece os erros. Um coração que não vive a dar desculpas e a responsabilizar os outros pelos erros que cometemos. Que venhamos assumir os nossos próprios erros, assumir a responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Que paremos, Pai, que paremos de culpar os nossos pais, de culpar a nossa história, de culpar as pessoas que nos prejudicaram. Que paremos de culpar, Senhor, as circunstâncias da vida. Que venhamos assumir, Senhor, a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Que venhamos confessar a Ti os nossos pecados e que recebamos de Ti o Teu perdão e a graça restauradora, a cura das nossas almas, a cura do coração. Opera a cura, Senhor, agora. Opera a restauração. Que sejamos curados, sarados, restaurados pelo Teu poder, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pelo Teu doce Espírito, Senhor. Coloque-se diante do Senhor, Ele está aqui para curar você, para libertar você.